Olá, meus queridos amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A mensagem de hoje está exatamente no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 13 e verso 14, diz exatamente assim: Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e é espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que certamente entram por ela. Quer dizer, a palavra de Deus está dizendo, né, que existe somente dois caminhos. O caminho que conduz ao reino do céu e o outro que conduz ao inferno. O que te leva ao reino do céu é o caminho estreito. O caminho estreito, sabe disso? O caminho estreito, que é o caminho do Evangelho. É o caminho que conduz à vida eterna. Sabe disso? Do qual está dizendo também no livro, né, do Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, fala sobre esse caminho também, que conduz à vida eterna. O caminho lá está dizendo Jesus Cristo. Então, o caminho que conduz ao reino do céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabe disso? Este é o caminho estreito. O caminho largo é exatamente aquele caminho da perdição, mudando, sabe disso? Aonde conduz somente coisas ruins, coisas erradas. E são muitos que passam por esse caminho, que é o caminho espaçoso, o caminho da perdição, o caminho que leva diretamente para o inferno. Sabe disso? Não é à toa que no livro de Apocalipse capítulo 3, no verso 8, diz que o próprio Deus pôs uma porta aberta diante de mim, diante de você, diante de toda a humanidade. Sabe disso? Uma porta aberta onde ninguém pode fechar, porque tem pouca força. Só quem pode fechar essa porta é somente aquele que abriu a porta. Sabe disso? Então pensa nisso. Jesus Cristo ainda fala em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, diz, o próprio Deus falando ainda, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, saiba escolher. Sabia disso? Saiba escolher a porta verdadeira, o caminho verdadeiro que te leva ao reino do céu. Pensa nisso você. Pensa. O caminho verdadeiro é aquele caminho do Evangelho. O caminho verdadeiro é aquela igreja mais próxima da sua casa, né? Uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Tempo Central. Sabe? Esse é o caminho verdadeiro. Uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Amém? Pensa nisso. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.